Zancanaro, confirmo.
Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade, imprensa aqui presente, funcionários da casa. Vereador Lima falando. Na verdade, a manifestação é também sobre mais um projeto que vem em regime de urgência, mas é no sentido de uma reflexão com relação a vários outros episódios que ocorreram durante o nosso mandato. A gente gostaria de fazer uma reflexão com relação que a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar os esforços realizados pelos membros da organização e ao uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos. Um planejamento adequado exige a troca de ideia, o debate, o pensamento contraditório, enfim, as análises dos pontos fortes e fracos, das oportunidades e ameaças de uma organização, para, por fim, se definir os objetivos a serem atingidos. Não são raros os casos em que esta casa recebe projetos em regime de urgência, em especial os de planejamento orçamentário como este, por vezes com informações incompletas, outras com necessidade de emendas. Os projetos de lei em regime de urgência caracterizam-se, dentre outras, pela necessidade de apreciação no prazo máximo de 30 dias e por seguirem um processo de discussão e votação única de forma célere. Esta casa, bem como seus órgãos, se desdobra para tramitar com a matéria da forma mais breve possível a fim de não prejudicar o funcionamento da administração pública. Não foram poucos os casos nessa legislatura de projetos de lei que figuraram no expediente, tramitaram nas comissões e foram votados em um mesmo dia. Outros, inclusive, que foram debatidos em sessões extraordinárias. A instituição de prazos legais para a tramitação das matérias é a garantia da sociedade de que as matérias terão as análises devidas, ampla publicidade e as discussões necessárias. O rotineiro envio dos projetos de leis em regime de urgência, em especial das matérias que se tornaram urgentes por falta de planejamento, mostra-se um descaso com uma administração pública eficiente e um desrespeito com a sociedade. Sugerimos que o chefe do Poder Executivo reflita sobre estes fatos antes de enviar os próximos projetos de lei em regime de urgência. Mesmo sendo do grupo de oposição, nenhuma vez, nenhum de nós se furtou em fazer o máximo possível para, dentro do que concerne as atribuições do Poder Legislativo, cumprirmos com as nossas obrigações para com os cidadãos brusquenses, não atrasando, não fazendo nenhum tipo de retardo para prejudicar o Executivo. Então fica aqui um desabafo com relação às coisas que ocorreram durante quase esses finais de 4 anos que a gente vem desenvolvendo essa legislatura. Obrigado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eventuais da casa, imprensa, aqui é o vereador Marcos Dashman. Eu gostaria só de contribuir também, né, com a fala e a discussão do vereador Dr. Lima, realmente reafirmando essa situação, né, mais um projeto em regime de urgência, ferindo todos os prazos estipulados no regimento interno. Mais uma vez a gente extrapola tudo que está colocado no regimento interno, né? A gente sabe que foi da concordância de todos de fazer essa sessão extraordinária em regime de urgência com 2 dias de prazo, mais uma vez salvando, vamos colocar o termo, salvando a pele da administração pública atual pela falta de planejamento, né, nas questões orçamentárias. E eu acho que a concordância foi para que os servidores públicos não ficassem sem o pagamento, né? Que isso aí realmente é para a folha de pagamento que tem que fechar urgentemente. Não teve planejamento nenhum e agora um projeto em regime de urgência talvez poderia ter sido avaliado de uma forma mais efetiva, e agora temos que mais uma vez, né, como se diz que nós somos a oposição, que nós somos contra tudo, contra todos, mas nunca deixamos de olhar com bons olhos essas situações para que a administração pública, na verdade, não sofra nenhum problema, né? Nós temos a questão do bom senso, mas eu tenho certeza que isso deveria ter sido olhado, né? Muitas vezes que cobramos para que pudesse ter esse planejamento e que as coisas fluíssem, né, de acordo com os prazos estipulados nas comissões, avaliações e tudo mais, né, para que não houvesse nenhum equívoco. Então, com certeza vou votar favorável, né, de forma a não ser contra o servidor público, né, que não fique sem o seu pagamento, mas fica aqui mais uma vez reafirmando o que o doutor Lima falou, né? Estamos quase no final de mandato de 4 anos e essa situação ainda se repete, né, de uma forma que realmente não deveria acontecer, mas com certeza vou votar favorável para não ir contra, né, essa situação aí dos servidores públicos. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, nossos servidores que se encontram na casa, nessa sessão remota, ouvindo a manifestação do vereador Dr. Lima e do Dr. Marcos, em parte, eu concordo, mas, em parte, também, eu acho que nós temos que analisar a situação partindo do ponto de vista de que esse projeto de lei adentrou a casa, está protocolada a partir de 11 de setembro, e foi encaminhado às comissões no dia 15 de setembro, então há 10 dias atrás. Então, eu estimo que existe um período razoável para que possa haver a manifestação. Nós sabemos que, regimentalmente, o prazo que decorre entre um projeto que tramita de forma normal e um projeto que tramita em regime de urgência é justamente o espaço de tempo, ou seja, 30 dias. Então, nesse ponto, na realidade, ele poderia ser apreciado até um pouco mais tarde. Mas, como dizia Peter Drucker, administrar é prever para poder prover. Eu acredito aqui que ninguém também, em meados do ano passado, imaginava que nós teríamos uma calamidade de nível mundial como a Covid. E é claro que houve um break absoluto e total em termos de produção do nosso país, né? E o governo federal tem feito, na figura do presidente Bolsonaro, um trabalho gigante e suprindo financeiramente os municípios e os estados. Todos sabemos aí do valor de remessas, em torno de, alguns falam 600 bilhões, mas que é realmente um fato que não existia qualquer previsão. Então, desse ponto de vista, eu acho que a oposição se utiliza do fato de querer tirar vamos dizer, culpar o governo nessa situação que eu acho que é perfeitamente entendível. Com relação ao projeto de lei, senhor presidente, o que me causa uma certa dúvida, mas conversando com a contabilidade da prefeitura, que é perfeitamente normal, o fato do provável excesso de arrecadação referente aos 204 mil destinados, né, ao custeio das testagens do monitoramento dos casos de Covid. Eu sei que o município gastou bastante com relação a pagamento de horas extras, barreiras e uma série de outras atividades. Então, dentro desse fato, senhor presidente, eu posiciono favoravelmente ao projeto de lei. Nós damos sustentação ao governo para que as coisas continuem e estamos do lado do servidor público também, que não pode ter nessa hora seus ganhos atrasados, eles têm lutado diuturnamente e merece essa consideração dessa casa. Então, meu apoio total ao projeto de lei e ao governo que está aí.
Só gostaria de ressaltar aqui, senhor presidente, sobre a fala do vereador Dr. Celso, sobre a infeliz colocação dele, no caso, que nós estamos se aproveitando de uma situação como se a gente estivesse fazendo campanha eleitoral. Só que gostaria de lembrar ao Dr. Celso que o nosso mandato vai até dia 31 de dezembro e nós estamos ainda na função de vereador, então nós podemos discutir, né, qualquer assunto que vier sem problema nenhum, não com o intuito de se aproveitar do momento para criticar o governo. Essa crítica já vem sendo feita há 4 anos, né, e nós só estamos reafirmando aquilo que a gente sempre cobrou. Então não cabe, né, na minha opinião, não cabe a colocação do vereador Dr. Celso. Muito obrigado. Boa tarde, vereador Celso. Eu só coloquei aquele texto que aquilo ali só está explicando que o motivo do atraso não foi pela data que foi protocolado, mas sim porque ele veio incompleto e a documentação necessária para que fosse feito os esclarecimentos para se fazer o parecer, que nós relatamos como favorável, só veio depois, chegaram no dia 22, tanto que me reuni na Câmara para fazer o parecer pela manhã e um pouquinho antes até do vereador Simas ter me ligado solicitando que eu agilizasse a elaboração do parecer. Por isso que eu coloquei isso dali, porque não foi porque ele chegou dia 11. Na verdade, os documentos que poderiam contribuir para o esclarecimento final e daí sim poder ser feito o que o relator pudesse fazer o seu parecer, só foi no dia 22, ok? Foi para isso, para explicar ali. Desculpa, talvez o texto não tenha ficado claro. O presidente, só está retrucando aqui o vereador o Marcos Dashman. Na realidade, não vale nada em questão de campanha eleitoral, ou não sei se ele é candidato ou não tem nada a ver absolutamente com isso. O que eu discuti foi, na realidade, o aspecto de que acho que houve tempo suficiente, as comissões zeraram para o parecer, né? E, no fim, transparece que existe um certo atritozinho com relação a isso, mas entendo o senhor Marcos como ele quiser, não tem problema. Desculpe, doutor Lima, mas para mim, então, é um texto que tem, por única finalidade, será denegrir a imagem do Poder Executivo.